Deputado, qual é o motivo da sua visita aqui em Petrópolis? O que o senhor vai falar para os militantes do PSC? Como você já definiu, né? É uma reunião aqui, partidária, e alguns candidatos, pré-candidatos a vereadores estarão se apresentando, e eu vou fazer uso da palavra. E vou falar, não é aquilo que o povo quer, né? É aquilo que o povo precisa ouvir, no meu entender. E o que é? Porque na avaliação do seu povo precisa escutar nesse momento? Muita verdade sobre o destino do nosso país, o que foi a recente história política nossa e como nós podemos sair dessa crise que, no momento, eu a vejo muito distante ainda de conseguirmos o ponto de inflexão. Como é que o senhor está vendo esse momento do governo do Temer frente a várias acusações que estão acontecendo contra ministros que ele nomeou? Olha, lembrando que alguns são do ex-governo. Não existe corrupto sem corruptor. Enquanto funcionava o Petrolão sem ser descoberto, tudo que interessava ao PT era aprovado dentro da Câmara e do Senado. Depois da descoberta, não. Agora, essa política de lotear o Estado, aquilo que é público em troca de apoio, no meu entender, está com seus dias contados. O Brasil não aguenta mais um ciclo presidencial com esse tipo de política do toma lá da cá em troca de apoios. Por isso, talvez, o meu nome vem crescendo dia após dia pelo Brasil. Justamente falando sobre essa possibilidade de o senhor ser candidato a presidente, como é que o senhor vê isso? Aqui o senhor atribui o fato de tantas pessoas estarem manifestando apoio à sua possível candidatura a presidente. Eu estou no 7º mandato de deputado federal. Sempre mantive a mesma linha. Eu não sou um camaleão por ocasião das eleições e depois muda completamente de cor depois das eleições. Sempre mantive a mesma coisa, sempre estive ao lado da verdade. Sempre tive o Brasil acima de tudo. Eu poderia ficar tranquilamente disputando eleições para deputado federal, desculpa aqui, seria reeleito tranquilamente. Estou buscando sair da zona de conforto pensando no meu Brasil. Fui citado no Mensalão e no Petrolão, a imprensa não falou nada. Logicamente citado como exemplo. Isso não é virtude, é obrigação. E eu tenho propostas para o Brasil. E não fujo de debate especial, né? Já que a esquerda fala tanto em tortura e ditadura, nenhum deles aceita debater comigo o que foi aquele período, em especial os pré-acontecimentos ao 2 de abril de 64, quando o Congresso Nacional caçou João Goulart. E o que o Brasil precisa é de autoridade, e não se vê no momento. Os nomes que estão aí são populistas. Olha para onde o Lula estava nos levando, o PT estava nos levando. O populismo, que é a antessala do comunismo. Nós não podemos deixar o Brasil afundar mais ainda, em especial na questão econômica e ideológica, para tentar sair do fundo do poço, que daí entraremos na parábola do sapo fervido. Mas o senhor ainda acredita que ainda há risco do comunismo, já que o comunismo no Brasil, no mundo, praticamente já acabou, tirando a China, que mantém um sistema, e a Coreia do Norte, mas o restante do mundo já não tem mais esse sistema comunista. Como é que o senhor avalia? Olha, os ingredientes do comunismo é você atacar a propriedade privada, é você ler a emenda à Constituição 81, você vê que ela foi simplesmente relativizada. Essa emenda à Constituição 81 é de 2014. Eu sugiro que todos que estejam nos ouvindo agora pesquise e veja lá, para ver se essa casa, esse apartamento, essa chácara, essa fazenda realmente é tua. É destruir os valores familiares. O governo vem fazendo, usando minorias, em especial a minoria LGBT. E a outra questão, o ataque às religiões também. A esquerda nunca engoliu religião em lugar nenhum no mundo. O próprio Fidel Castro, quando assumiu, botou no paredão os líderes das religiões afrodescendentes. E a luta de classe, sempre jogando um contra o outro aqui em nosso Brasil. Esses são os ingredientes. Também você pode somar isso, a miséria. Nós estamos nos empobrecendo cada vez mais. A tão sonhada ditadura do proletariado pela força no passado, agora se faz pela força do voto de uma massa muito grande que não interessa à esquerda, não é politizá-la, apenas e simplesmente não interessa que ela seja esclarecida e instruída. O que liberta o homem não são programas assistencialistas, bolsas, é o conhecimento. Fica claro para quem acompanha as discussões do Congresso Nacional que o senhor se destaca pelo posicionamento que
atribuiu o senhor de ser conservador. Como é que o senhor avalia isso? O senhor se considera uma pessoa conservadora? O que é ser conservador? É respeitar a família? Quem não quiser constituir uma família, que não constitua, mas não fica perturbando quem queira. Ser conservador é respeitar a religião do próximo, é buscar o livre mercado, é buscar a nossa economia ser pujante e ter acordos bilaterais com o mundo todo, é dar o direito de o povo se defender ao ter uma arma dentro da sua casa, é você prestigiar o homem do campo verdadeiro e não os marginais do MST, que só levam o terror ao campo e com dinheiro público, inclusive. Isso é ser conservador? Sou com muito orgulho. É respeitar as crianças na sala de aula para o sexo homo ou hétero, tanto faz. O governo vem estimulando precocemente as crianças a partir de 6 anos de idade a se interessar por sexo. Isso é justo? Qual o futuro dessa molecada tendo esse tipo de instrução em sala de aula? O senhor afirmou anteriormente a questão de a preocupação que o senhor tem com o Brasil. Tirando a crise política, que é ligada à corrupção, quais são os principais problemas do Brasil nesse momento para o senhor? Alta carga tributária, a falta de você levar a política para um viés completamente diferente ao ideológico, é você prestigiar as polícias e militares no combate ao crime organizado no nosso país, agravar as penas. Para mim, os presídios são muito bons no Brasil. É só você não roubar, não sequestrar, não matar, que tu não vai para lá. Se você transformar aqui numa colônia de férias, está estimulando o crime. Sem você atacar a questão da violência, você não tem como, por exemplo, desenvolver o turismo. Olha Petrópolis. A violência, eu acho que se faz presente aqui também. Imagina o nosso estado como um todo. Porque a nossa Baía de Angra, por exemplo, não é um grande polo turístico onde você poderia faturar bilhões por ano. Além do problema da violência, você tem um problema ambiental. Nós temos xiitas no meio ambiente. Preservar o meio ambiente não é você impedir a presença do ser humano na Baía de Angra, como está impedida através da Estação Ecológica de Tamoios. A mesma coisa, a Estação Ecológica da Jureia no Vado Ribeira, no estado de São Paulo. E assim são em quase todos os estados do nosso Brasil. Por que, por exemplo, Lisboa, capital de Portugal, recebe mais turistas estrangeiros do que todo o Brasil? Porque aqui tem a violência, aqui tem a política xiita voltada para o meio ambiente. E você não pode desenvolver, você pode ver, a economia, no momento, é a locomotiva, o agronegócio é a locomotiva da nossa economia. O agronegócio poderia competir de igual para igual, mas não é exatamente uma política dos direitos humanos, onde cada vez mais se defende o bandido e não a vítima, e a questão ambiental também. A gente viu que a presidente Dilma, ao se reeleger, ela colocou a educação como o principal ponto do governo dela. O Brasil é educação. Como é que o senhor avalia a questão da educação no Brasil? Olha, você falou muito bem do ponto de vista dela. Eu te dou livros voltados para a ideologia, inclusive onde o meu nome é citado como nazista. Tá? Você está discutindo agora, ainda bem que mudou temporariamente, pelo menos, né? O governo do PT. Nós estamos discutindo em Brasília a Base Nacional Comum Curricular. E agora, quem está nos ouvindo aqui e tem um filho em escola particular ou quem é dono de escola particular, agora é para vocês também. Até há pouco tempo era para a escola pública apenas. Ensinar o moleque a ser gay ou sexo precocemente em escola era apenas para escolas públicas, para o filho do pobre, agora para todo mundo. Estamos agora discutindo isso, já teve uma pré-conversa com o ministro Mendonça Filho, do MEC, né? Esperamos que isso seja completamente redirecionado. A escola é lugar de se aprender física, química, matemática, biologia, educação moral e cívica, português, geografia, história, e não socialismo, e não sexo para a criancinha a partir de 6 anos de idade. Deputado, eu não vou entrar nas questões polêmicas com outros deputados que ocorrem, mas eu queria, só para finalizar, como é que o senhor vê o fato de que muitas manifestações contra o Congresso, contra posições, vamos dizer, conservadoras, as pessoas personalizam no senhor, como o caso do LGBT, da esquerda? Como é que o senhor avalia isso, o fato de estar personalizando essas manifestações contra o senhor? Eu sempre fui à direita. Eu nunca fugi da minha responsabilidade de debater. Eu tenho imunidade parlamentar para discutir contigo. Debatemos ideias diferentes, e não para meter a mão na Petrobras, por exemplo. Eu fui citado por Joaquim Barbosa como o único da base aliada que não foi comprado pelo PT. Eu fui citado pelo Youssef como um dos 2 do PP que não pegou dinheiro na Petrobras. E temos
uma fita agora, inclusive, de Fernandinho Beiramar dizendo que eu sou um dos raros que não tem rabo preso em Brasília. Se eu tenho essa fita, daqui a pouco estou para divulgá-la. Isso não é virtude, é obrigação. Eu fui debatido o meu nome o ano passado, quando o PT debateu seu caderno de teses na Bahia, onde um dos 8 itens era caçar, como devemos agir para caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro. Isso, logicamente, só diz que eu estou no caminho certo. Não queremos o populismo, porque isso aí é o último estágio para o socialismo, que é o nome de fantasia do comunismo. Então, as minhas posições, onde eu debato o período 64, 85, numa boa, teve coisa errada? Teve. Qual regime que não tem coisa errada? Até na nossa casa nós erramos de vez em quando, quem tirar um governo. Mas não essa mentira que está esposada aqui para a garotada em sala de aula. E fizeram isso por quê? Para exatamente afastar os militares da mesa política nacional. É a mesma coisa você discutir segurança pública no Rio de Janeiro, tirando fora os policiais militares, o que é comum fazer. Os especialistas são paisanos, que nunca ouviram ao pipocar perto de um traque de São João, ele cai no chão e se borra de medo e vai falar em segurança pública. É a mesma coisa da questão nacional. Um país se garante não só territorialmente, mas sua integridade com forças armadas fortes. E o que não acontece no momento, porque o governo cada vez mais ataca as forças armadas, em especial criando comissões mentirosas, como a da verdade, ou subjugando-as no salário, porque nós somos o último obstáculo para o socialismo. Se não tivermos nós, se prepare para cortar cana de domingo a domingo. Só para concluir, que eu já estava esquecendo, questão do estado do Rio de Janeiro. É claro e evidente que o Rio está falido, né? Como é que o senhor avalia a situação do governo? Ora Francisco Dornelles, mais que a qualquer momento pode voltar a ser Fernando Pezão? Olha, esse problema vem de algum tempo e esses velhos políticos têm responsabilidade. Todos os estados vivem dos seus impostos locais, né, ICMS, etc., e o Fundo de Participação de Estado, municípios, etc. O Rio de Janeiro tinha por fora 9 bilhões de royalties do petróleo. O que fizeram com isso aí? Endividaram o Estado. E agora, com a queda do preço do petróleo aí fora, $40, subiu um pouquinho agora, se arrecada menos de royalties. E o problema está aí. Eu não sei como sair dessa crise. Não é só o estado do Rio. O Rio Grande do Sul quebrou, outros estados estão quebrando e 90% dos municípios do Brasil também estão quebrados. Como sair dessa crise? Eu levaria uns 10 minutos para debater contigo, mas tem uma possível solução para isso. Só para terminar agora de vez, o que sou hoje, se eu tivesse oportunidade de falar como candidato já para a população brasileira, qual é a mensagem principal que o senhor daria? Nada a falar porque não sou candidato. Não, eu digo a mensagem então, que o senhor pode falar para o... Nós temos que acreditar no Brasil, esse é o nosso barco. Tá? Não temos como sair daqui todo mundo, alguns até podem sair, passou na cabeça de muita gente, tem passado sair do Brasil. Pela primeira vez eu atravessei o Atlântico e estive em Israel, encontrei brasileiros dizendo para mim, nunca mais vou para o Brasil. E olha que é uma região conflituosa, né? Israel é uma ilha de democracia, lá o cara cria a piscicultura no deserto, eles quebram pedra e plantam, tem autossuficiência alimentar e ainda exportam. Nós não temos autossuficiência alimentar no Brasil, sabe por quê? Dependemos 100% do potássio da Rússia, mesmo tendo uma grande mina de potássio na foz do Rio Madeira.